A caça às bruxas na Europa iniciou em fins da Idade Média, sendo os séculos XVI e XVII o período em que a perseguição ocorreu com maior intensidade. Conforme estudos sobre o tema, durante 1450 e 1750, aproximadamente 100 mil pessoas foram torturadas sob a acusação de praticar bruxaria. Destas, cerca de 50 mil foram executadas. Estes acontecimentos foram reflexos da necessidade de combater os inimigos da cristandade, criando uma barreira defensiva contra as forças consideradas heréticas, que representavam uma ameaça à doutrina religiosa. Durante todo o século XVI e a primeira metade do século XVII, processos de execução de feiticeiros e feiticeiras multiplicaram-se em diversos cantos na Europa, atingindo uma sucessão de atrocidades entre 1560 e 1630. Regiões como Alemanha, Escócia, Luxemburgo e Genebra apresentaram grandes números de pessoas executadas pela Igreja. Somente nessas regiões são conhecidas mais de 500 execuções. Alguns estereótipos das bruxas. Existem diversos estereótipos que foram cada vez mais sendo definidos ao longo do período moderno. Os termos associados às bruxas nos ajudam a entender o motivo das perseguições. Quando iniciaram as perseguições, as associações mais comuns às bruxas eram as cavalgadas noturnas, o pacto com o diabo, a profanação da hóstia e a libertinagem, repúdio formal ao cristianismo e as reuniões secretas e noturnas, o chamado sabá. A primeira aparição do termo sabá ocorreu no século XIV. O sabá refere-se aos chamados encontros noturnos, onde se praticava uma festividade que envolvia cantos, danças e ritos. Existem diversas interpretações sobre o sabá. Uma delas está associada à continuidade do culto de fertilidade na Europa do século XVII, que era baseado na deusa Diana, que possuía chifres e representava o ciclo das estações. Uma outra interpretação, que foi projetada pela Igreja, transformou o sabá numa festividade herética e diabólica. Não podemos esquecer que a imagem do diabo na mentalidade social se fazia muito presente na época e corresponde ao período que a caça às bruxas se desencadeou com maior intensidade. Os voos noturnos, os sacrifícios humanos, o vínculo com o diabo e toda a profanação existente naqueles encontros deveriam ser eliminados. Ao longo da história ocidental, a literatura e a iconografia ajudaram a construir a imagem do diabo. A crença na existência do diabo existe desde a Alta Idade Média, mas a chamada explosão diabólica no Ocidente ocorreu nos séculos XI e XII. No entanto, foi apenas na época moderna que o sentimento de medo agravou-se profundamente na mentalidade da sociedade. Vemos nas imagens das representações do diabo com chifres, o inferno, associada à ideia de submundo. Tudo isso reforçou o sentimento de medo no imaginário coletivo e fez com que a igreja se voltasse contra os grupos que fizessem associação com o maligno, como acreditavam que faziam as bruxas. Mas, de um modo geral, por que elas foram perseguidas? Elas foram perseguidas por conta de alguns elementos que nos ajudam a entender esse sentimento de medo. Então, os elementos que contribuíram para a caça às bruxas foram o sentimento de medo, a associação das bruxas com o diabo, e as imagens envolvendo o diabo desempenharam um papel muito importante para apavorar a mentalidade da sociedade, a intolerância da própria igreja, que repudiava práticas contrárias ao cristianismo. A imprensa também desempenhou um papel essencial nesse processo, difundindo obras sobre o tema como O Martelo das Feiticeiras. Essa obra, publicada em 1486, ajudou a reforçar a crença nas práticas de feitiçaria. Segundo esse livro, os 4 pontos essenciais da bruxaria eram a renúncia da fé católica, a devoção integral do corpo e da alma ao serviço do mal, o sacrifício de crianças não batizadas e a prática de orgias sexuais que tinham relações com o diabo. Sem dúvidas, esse episódio foi um dos mais brutais da história e contribuiu para disseminar a intolerância religiosa, como também a violência por toda a modernidade.